Obrigado, irmãos. Obrigado, El. Obrigado, Ângelo, Rafa, todos que se dispuseram ao serviço nessa manhã. O El, como ele diz, é da Igreja Betânia. O El é um grande amigo nosso, um servo de Deus, que tem, irmãos, louvado ao Senhor por onde tem passado. E hoje ele se dispôs a estar aqui pela manhã para nos abençoar. Se você achou que conhece o El, conhece mesmo. Todos esses coros que você vê aí na televisão, coro de novela, coro de final de ano, aquele. Como é que é o nome daquele coro que você cantou da novela? Vai na Fé, isso aí, o Vocales, o El canta em todos esses aí e tem sido um servo de Jesus que tem agido com tanta humildade. Irmão, sabe por quê? Porque a gente vive um tempo onde a igreja de Jesus precisa de gente humilde, não é verdade, irmão? Chega de celebridade, a gente precisa de gente como a gente de verdade, que está nos espaços, não para a sua glória, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Chamei hoje pela manhã o Ângelo, ele atendeu também, assim como Mari e Guilherme vieram para servir conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos 1. Eu quero meditar na palavra com você. E eu queria que você estivesse muito atento, com o coração aberto à palavra de Deus, tá bom? Que você tivesse agora com toda a sua atenção à palavra de Deus e você não se distraia de maneira nenhuma, que você não se conecte com qualquer outro movimento senão da palavra de Deus. Deixa para depois ou qualquer coisa que você tenha que fazer e vamos juntos aqui. Atos capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos aos poucos. Aqui eu quero ler e compartilhar de forma simples, profunda e abençoadora a santa palavra de Deus. Verso 1 diz assim, em meu livro anterior, diz Lucas, viu? Lucas, o evangelista, que não é Lucas, o apóstolo, é mesmo quem está escrevendo esse texto. Ele diz, em meu livro anterior, e ele está se referindo ao evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas, o evangelista, escritor do reino, está interessado em transmitir os ensinos de Jesus, irmãos. A mentalidade de Jesus. O jeito de Jesus pensar. As ideias de Jesus, que Jesus gostaria que nós tivéssemos acesso. As ideias de Jesus, que ele gostaria que você ainda conhecesse hoje. Porque a proposta do Evangelho é a proposta de vida. A proposta do Evangelho não é uma proposta de conectar com simplesmente vir ao culto, com simplesmente frequentar uma igreja. A ideia do Evangelho é uma ideia de vida, que toca na gente, principalmente quando a gente sai do templo, que molda a gente, que orienta a gente nas nossas decisões. Nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. Que não é simplesmente, irmãos, está longe de ser um código de religião, um código denominacional, mas é um código espiritual. A proposta e a ideia de Jesus é uma mentalidade do espírito, onde aquilo que é do mundo, de alguma maneira, te gera estranhamento. Porque qual que é a ideia e o modelo de Jesus? É o retorno ao padrão original, do jeito que Deus criou a gente, para viver no Éden. E a gente sempre se lembra do Gênesis 3. E a partir do Gênesis 3, quando o homem cai, pronto, Adão e Eva caíram. O mundo começou ali. Não, não começou não. Tem o Gênesis 1 e 2, que é ignorado e esquecido tantas vezes, que é a ideia ali de caminhar com Deus. No fim da tarde, Deus visitava o homem, e Deus falava com o homem e com a mulher, e eles pareciam uma simbiose. Sabe o que é uma simbiose? É algo que deveria ser paralelo, mas que vai se unindo, até que se torna uma coisa só. Deus quer esse tipo de relacionamento conosco. Por isso que a ideia do Evangelho, e Lucas está descrevendo a Teófilo que é um político, um líder religioso da época, Lucas está contando sobre as ideias de Jesus para o seu povo.
dizendo para nós, tem um jeito de viver. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que parece simples, mas que deveria a gente entender como uma verdade prática na nossa vida, sabe? Coisa simples, que parece bobeira, mas quando a gente tem uma simbiose com Deus, a gente estranha, irmãos, ofender o outro. Seja em casa, no trânsito, na rua. A gente estranha xingar o outro. A gente estranha alguns tipos de posts que parecem comum e viralizam para todo mundo, mas que para a gente não serve. Porque o Espírito Santo vai tocando no nosso íntimo e nem é sobre o que o outro pensa da gente, porque, irmãos, o que se a gente for viver sobre debaixo da perspectiva do que o outro pensa da gente, a gente nem vive, não é verdade? A gente nem consegue viver. Então não é sobre o que o outro pensa da gente, mas é muito mais sobre o que a gente pensa da gente sendo servo de Jesus. É sobre a gente se olhar no espelho e falar: uau, será que eu estou vivendo essa simbiose nesse universo de amor que a gente acabou de cantar? Lucas, o evangelista, irmãos, está falando para Teófilo sobre ter um jeito de viver a vida até a eternidade, que é outra coisa que a gente está perdendo. A gente vive tão, irmãos, de forma tão imediata, e a gente está preocupado tanto com agora, porque tem mesmo. É o que a Sara orou aqui, ó. A gente está preocupado com a conta de amanhã. Sim ou não, irmãos? Estamos preocupados. Claro que estamos, porque a gente não é alienado. A gente está preocupado, irmãos, com o desafio dessa semana. A gente está preocupado com aquela a perturbação que está lá no nosso trabalho, que não vai embora em nome de Jesus. Vai embora a perturbação, porque está acabando com a minha paz no dia a dia. Não é assim que a gente fala, não é assim que a gente pensa. Irmãos, só que nós não estamos nessa vida a passeio, irmãos, e a nossa vida não acaba no nosso horário de expediente, a nossa vida se dá para a eternidade em Cristo Jesus. A gente tem um projeto de vida que é eterno, é disso que o evangelista Lucas está falando. Ele está dizendo, olha, nas ideias que Jesus deixou para nós, tem uma segurança. Qual é a segurança? É que nós vivemos em Jesus. E Ele é Deus, Ele é o Filho, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus conosco. Ele é o Emanuel, que está aqui hoje mesmo. Ele é o princípio, Ele é o início, o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele está conosco. Então, irmãos, vou dizer para vocês, nas ideias de Jesus, a gente passa a vida um pouco mais seguro e menos instável. Tem segurança para nós nas ideias de Jesus. Porque Deus está conosco, a gente não está abandonado. A gente cada vez vê mais os especialistas desse tempo dizer assim, tem um sentimento de solidão nas pessoas. Pessoas estão vivendo em família, estão vivendo em comunidade, estão vivendo umas com as outras, mas ainda se sentem sós. Irmãos, tem gente que frequenta a igreja todo domingo e ainda sai daqui sentindo solidão no coração. Mas nas ideias de Jesus, nunca mais nós vamos ficar sozinhos, porque Ele mora em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do próprio Deus. Amém, irmãos? Então você pode dar um sorriso para quem está perto de você e dizer assim, você não está sozinho não, fica tranquilo. Nós estamos com você, mas Jesus é contigo. Tem um jeito, irmãos, ninguém está sozinho, tem um jeito de viver a vida. E é disso que Lucas está dizendo aqui, no primeiro livro de Atos dos Apóstolos, nos contos, nas atas dos apóstolos. Ele está dizendo aqui, tem um jeito. Tem muita igreja, irmãos, tem muita igreja que está falando de avivamento em Jesus, mas não se lembra mais das ideias de Jesus. Avivamento virou significado agora, irmãos, de reunir muita gente. Aí reúne muita gente, fala, o avivamento chegou. Que avivamento é esse? Que a pessoa sai dali, irmão, xingando o outro, abaixa o vidro para poder xingar o outro no trânsito, irmãos. O crente sai da igreja, chega ali no restaurante, o garçom demorou 5 minutos, já está espraguejando o garçom, irmãos, no domingo mesmo.
Sai daqui e já está cheio de um espírito desse tempo. Irmãos, nas ideias de Jesus, a mente da gente tem que mudar. Porque quando a mente da gente muda, sabe o que acontece? A nossa casa, a casa que somos nós, está pronta para receber o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus só entra completamente quando a gente está totalmente em processo de transformação. Porque não dá para enganar o Espírito Santo de Deus. A gente pode até... E tem muita gente que confunde santidade com testemunho, sabia, irmãos? Tem gente que acha que testemunho é a mesma coisa que santidade. Não é, não. Sabe por quê? Porque é possível, eu gosto dessa ideia, é possível alguém ver você atravessando uma pessoa com deficiência visual na rua e olhar para você e falar, olha, aquela pessoa ali vai na igreja, olha que santidade, olha como é santo, olha como é transformado, e você está ali, atravessando a pessoa. Viu a pessoa com deficiência visual, você pegou na mão dela e está aqui, atravessando a rua com ela, fazendo um favor. Mas você está com o coração tão cheio, a pessoa lá está com o coração tão cheio, que por dentro está assim, ai, caramba, está perdendo meu tempo aqui, logo para mim. Sabe quando você levantava, dava o lugar para a pessoa no ônibus, só porque sua mãe, seu pai dizia que era obrigado a dar para o idoso? Lembra disso? Mas dentro você estava assim, logo na minha vez que chegou, eu que tenho que dar o lugar, caramba. Ou então, você, para não dar lugar, fazia o quê, irmãos? Fala para mim o que você fazia. Fingia que estava dormindo, entendeu? Aí você estava aqui, ó. Na minha vez, não. Santidade, irmãos, é processo interno. Só Deus vê o quanto a gente está buscando santidade. Só Deus sabe o quanto nosso coração está aberto. Só Deus sabe o quanto a nossa casa está sendo preparada para receber o Espírito Santo dele. E é por isso que ele habita em nós, irmãos. Porque é assim que funciona. De Deus não se zomba. Tem muita igreja, irmãos, tem muito avivamento sem Jesus, tem muita igreja sem Jesus, tem muito crente sem Jesus. Isso é uma infração gravíssima. Verso 2, mantenha a sua Bíblia aberta aí, verso 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Irmãos, 40 dias, período completo, um ciclo com início, meio e fim. Jesus fica ensinando aos discípulos. Ensinando o quê? Sobre as coisas do reino. Sobre a mentalidade do reino, sobre como viver cheio do Espírito Santo, para aqueles que ele havia escolhido, assim como Jesus faz conosco. Na presença de Jesus, eles eram treinados, encorajados, sabe, irmãos? E a presença de Jesus, irmãos, ela não é restrita aqui no texto. O texto está falando de Jesus presente junto com os apóstolos. Logo depois ele sobe aos céus. E agora, como é que é a presença de Jesus? É transcendente. Jesus está conosco. Jesus está conosco quando a gente entra no Uber, sim ou não, irmãos? Jesus está conosco quando a gente entra no nosso carro. Jesus está conosco quando a gente está lavando a louça, quando a gente está arrumando a casa, quando a gente está no metrô. Irmão, Jesus está conosco o tempo todo. Agora precisa muito mais do que aquela ideia de que Jesus só está conosco quando eu vou no templo. Quando eu venho aqui. Agora mesmo, Jesus está neste lugar. Porque ele prometeu que estaria. Mas deixa eu te dar uma notícia, te contar uma novidade. Você vai sair daqui e Jesus vai com você. E ele vai estar junto com você. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu cursava ainda um curso universitário, além de teologia, e chegando na faculdade, já pastoreava. Chegando na faculdade, irmãos, passei, por acaso, perto de um jovem que frequentava a igreja, que pastoreava. E aí, irmãos, aquele jovem, quando me viu, ele estava com um cigarro na mão, e ele jogou aquele cigarro no chão, pisou naquele cigarro, constrangido demais. Ele
se aproximou de mim e falou: pastor, que vergonha, pastor. Puxa vida, que vergonha. Eu prometo para o senhor que eu não vou mais fazer isso. Eu abracei aquele jovem, o amei primeiro, fiquei com ele ali um tempo. Querido, meu coração ali também triste por ver o constrangimento dele e tudo mais. Depois eu disse para ele, falei: deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te dizer isso com todo o amor que posso, com toda a graça de Jesus, porque a vida cristã não tem a ver com o que você faz escondido das pessoas. E mesmo que essa pessoa seja o seu pastor. Porque a ideia básica da vida cristã, irmãos, é sobre a consciência de que nós estamos 100% do nosso tempo na presença de Deus. E é a presença de Deus que deve nos constranger, é o amor de Deus que deve nos constranger. Irmãos, não é sobre quem vê ou quem não vê, sobre quem ouve ou que não ouve, mas toda vez que eu, servo do Senhor, abro a minha boca, eu me lembro: Deus está neste lugar, eu estou na presença do meu Deus. Ele está aqui, Ele está ali, Ele vai conosco. Jesus está ensinando essas ideias aos seus discípulos, dizendo: olha, quando eu enviar vocês vão comigo. E isso não é um problema, irmãos. Isso não é um problema. Porque quando Jesus vai conosco, Ele diz: eu dei a vocês toda a autoridade no céu e na terra. Amém. E a promessa de Jesus é: vocês vão poder fazer coisas maiores do que as que eu fiz em meu nome. Irmãos, a gente deveria ser um pouco mais reconhecido, um pouco mais como louco, sabia? Por aí tem uma autoridade nas nossas mãos, na nossa voz. A gente deveria ver uma pessoa entristecida e dizer: posso orar por você em qualquer lugar? Senhor, ministra sobre ela o espírito de alegria agora em nome de Jesus. E esse espírito de tristeza, de ansiedade, de depressão pode ir embora em nome de Jesus. A gente deveria ver uma pessoa, irmãos, que está... Vocês creem nisso, sim ou não? A gente deveria encontrar com uma pessoa doente, abraçá-la e falar: cuida sim, continua tomando seu remédio, porque a gente deve ser louco, mas não alienado. Amém, irmãos? Não alienados, tá? A gente não é alienado. Mas a gente deveria ter um pouco mais de ousadia, de intrepidez, de coragem, porque a obra do Senhor é feita de gente como a gente, irmão. Às vezes a gente está depositando a autoridade no nome de Jesus nas pessoas que aparecem na mídia, nos famosos, quem conseguiu um Instagram cheio de gente lá, quem conseguiu um espaço no programa de televisão. Eles têm também, se eles estão em Jesus, a gente crê que eles têm, amém, irmão? Mas isso não significa que nós não temos, que você não tem, você é cheio de Jesus. Você deve viver dessa maneira, irmãos, com autoridade no nome de Jesus. Eu acredito, irmãos, que para essa fase, nesse tempo, e eu sei que as portas do céu já estão abertas, que o nosso Jesus já está aí para voltar. Irmãos, os sinais estão. A gente está vendo os sinais, ouvindo da nossa casa os sinais, guerras e rumores de guerras, sim ou não? Toda semana a gente ouve. Toda semana a gente sabe. E eu não estou falando da guerra que está na Rússia e na Ucrânia, não, irmãos. Eu estou falando dessas guerras que estão perto de nós. Para esse tempo, a igreja de Jesus precisa de crentes avivados. A igreja de Jesus precisa de crentes com autoridade, que marchem pelas ruas, que andem falando o nome de Jesus, não como quem chateia o outro, mas como quem tem coragem, na oportunidade que tem de declarar o nome de Jesus sobre a face da terra. E as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser transformadas pelo poder do Senhor. Há uma igreja, irmãos, para esse tempo, para o final dos tempos, que é uma igreja corajosa. Que é uma igreja corajosa, que é uma igreja que não está distraída, que não está atrás de emoção, sabe, irmãos? Somente. Sabe por quê? Porque emoção, irmão,
a gente consegue até vendo o YouTube em casa. Sim ou não? A gente se emociona. Irmãos, eu me emociono muito, sabe quando? Quando tem tempo que não acontece, mas eu me emociono muito quando eu vejo o gol do Vasco, irmãos. Tem tempo que não acontece, viu? Coisa está feia. Estou sem emoção, irmãos, mas eu me emociono muito. Emoção a gente consegue em qualquer lugar, irmãos. Mas presença manifesta de Jesus só para quem está aberto e cheio do Espírito Santo de Deus. E é o seu nome, é você com a sua história, é você do seu jeito que Deus quer usar. Verso 4, volta aqui para eu poder caminhar um pouco mais com você. Verso 4, diz Lucas: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, sabe, por muito tempo, a igreja pegou esse texto aqui e ao invés de olhar o seguinte, dizer, olha, tem um processo. Qual é o processo? Conversão, batismo, selo do Espírito Santo, e você cheio do Espírito Santo, agora vai fazer a obra de Deus. Sabe o que a igreja pegou e fez nesse texto? Debate teológico. Vai dizer, você é batizado, eu não sou, você tem o Espírito Santo, o outro não tem, ele é frio, eu sou quente, ele tem Jesus, eu não tenho, desse jeito. Irmãos, que coisa triste que a igreja fez com esse texto. Porque, irmãos, não é sobre batismo desse jeito ou do outro jeito. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de ir num leito de hospital e batizar uma pessoa que aceitou Jesus, estava em estágio terminal e realmente o Senhor a tomou para si. Com um pouquinho d'água, peguei no copo, molhei a sua cabeça e disse, você está batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu já batizei muita gente em batistério, quando a igreja que eu pastoreava tinha batistério. Lembra dos batistérios? Com pedra, desenho, tudo bonito. Irmãos, eu já batizei em piscina, rio, praia, em todo lugar. Não é sobre o tipo de batismo que você faz, mas é a experiência que você tem com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu não estou preocupado, irmão, se você é pentecostal. Se é pentecostal, dá glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vem de uma origem presbiteriana e você fica quietinho no seu canto e todo mundo acha que você está dormindo, mas o Espírito Santo está queimando o seu coração. Glória a Deus também. O importante, irmãos, não é sobre qual denominação a gente serve, sobre qual bandeira a gente levanta. O importante é se o Espírito Santo está em nós e a gente está queimando e o mundo está vendo a gente pegando fogo e sendo luz do Senhor para esse tempo. Porque, irmãos, a gente está aqui, e glória a Deus. Quem está vendo essa cena aqui está vendo por pouco tempo. Porque ainda tem cadeira vazia, mas daqui a pouco não vai ter. Daqui a pouco não vai ter. Você pode dar glória a Deus? Daqui a pouco não vai ter. E essa igreja vai multiplicar. Vai crescer mais. Você que está aqui vai liderar células, ministérios, tudo mais. Vai avançar. Quem está vendo, está vendo. Quem não viu, não vai ver mais. Mas não adianta nada, irmãos. Não adianta nada. Essa igreja está lotada e os crentes saírem daqui de dentro do mesmo jeito. Com a mesma vida, com a mesma fala, com o mesmo pensamento. Não adianta nada. A igreja está lotada, transbordando gente. Irmãos, e se parecer mais com qualquer outra coisa do que não uma igreja de Jesus. Não adianta nada, irmãos. Se a igreja estiver lotada e a gente não tiver números de diminuição de violência à nossa volta aqui. Porque quando a igreja cresce, o caos tem que diminuir, irmãos. Quando a igreja cresce, irmãos, as casas têm que estar mais pacificadas. Quando a igreja cresce, irmãos, a comunidade do Morro do Trem ali tem que ser impactada pela igreja de Jesus.
Alguém tem que falar o que está acontecendo. É Jesus chegando através da igreja, na autoridade do Espírito Santo de Deus, porque os crentes são batizados com água e com fogo para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? E aí eu vou dizer para vocês, uma igreja cheia de Jesus é uma igreja que você vai ver milagre. Vai ver milagre? É você estar numa igreja cheia de Jesus. É gente testemunhando aqui que foi curada em nome de Jesus. Enquanto, irmãos, outros estão lá dizendo, o que vai acontecer? Você vê o crente cheio de Jesus vindo aqui dizendo, eu vou à casa do Senhor porque eu sei que lá Ele me dá vitória. Como a gente viu a Patrícia nessa manhã. A única questão é o quanto de Jesus tem em você. Quanto de Deus você exala todos os dias. Eu quero, irmãos, para esse tempo. E eu não sei se isso é popular. E talvez seja até impopular. Talvez seja muito impopular. Mas eu quero, irmãos, cada vez mais desafiar a igreja de Jesus a viver uma vida de santidade. Não de religiosidade. Porque chega de religiosidade. Irmãos, chega de religiosidade. Religiosidade é eu pegar o ensino de Jesus para poder investigar ou para poder fazer análise sobre o outro. O nome disso é religiosidade. Santidade é eu pegar a mente de Jesus para investigar e analisar a mim mesmo. E aí eu me corrijo, eu falo como Paulo disse, miserável homem que sou. É isso, irmãos. Eu reconheço como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Irmãos, isso é santidade. Isso é um crente pegando fogo. E aí sim, irmãos, a adoração toma a igreja, o Espírito Santo passeia na igreja, quem está doente vai ser curado, quem está, irmãos, com as emoções quebradas vai ser restaurado, quem está, irmãos, com crise vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Não é numa igreja religiosa, é numa igreja que é a noiva de Jesus, irmãos. Que está se preparando para a volta do noivo, que é Jesus. Uma igreja leve, profunda, cheia de Jesus, porque a única questão que importa é o reino de Deus. E eu vou dizer para você, Jesus ama os pentecostais, Jesus ama os presbiterianos, Jesus ama os assembleianos, Jesus ama até os batistas, irmãos, que estão no fim da fila, mas são amados também, viu? E graças a Deus por isso. Jesus te ama e eu também. Você pode dizer para quem está perto de você, Jesus te ama e eu também amo você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero caminhar para o verso 6 e 7 e quero concluir. Diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Que pergunta é essa de Jesus, que eles fazem a Jesus? Que pergunta é essa, irmão? É nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Verso 7, ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha a pergunta que eles fazem a Jesus. É nesse tempo que você vai restaurar o reino em Israel? A pergunta deles é materialista. Depois de 40 dias, irmãos, depois de 40 dias, Jesus com eles, falando das coisas do céu, falando das coisas do reino, falando das coisas profundas, sabe? Falando de eternidade. Às vezes a gente está aqui, irmão, sendo ministrado sobre eternidade. Mas a pergunta que a gente só consegue fazer é uma pergunta materialista. É nesse tempo que você ganha do Império Romano, Jesus? Cadê o seu exército? Como se o reino de Deus estivesse associado só às coisas terrenas. Vou dizer uma coisa para você. Se você olha para as coisas do alto, a Bíblia tem uma promessa, que ela diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, mas eu estou aqui vivendo dias difíceis, e eu estou sem entender, e às vezes você não vai entender mesmo, mas eu tenho uma palavra, se você crer na palavra de Deus, eu tenho uma palavra para você, que diz assim, todas
as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. A pergunta aqui é: Senhor, você vai resolver o meu problema agora? A fala aqui é como Jesus faz no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa fé transcende, irmãos. Essa fé rompe. Essa fé, ela desmancha coisas que foram feitas contra você. Essa fé, ela te leva a um outro nível de intimidade com Deus, onde você vai enxergar a vida a partir da ótica e da lógica de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a sua vida. Que você receba através dessa palavra a paz que excede todo entendimento. Que você receba através dessa palavra a vida que vem de Deus. Que você receba através dessa palavra uma unção que te habilite a dar o próximo passo, a caminhar para mais perto de Deus. Que você receba através dessa palavra a coragem de se levantar como um crente cheio do batismo com fogo, na autoridade de Jesus, e marchar, ainda que as perseguições venham, ainda que as lutas estejam sobre a sua vida, ainda que você veja as dificuldades, você sabe que você é mais do que vencedor por intermédio daquele que te amou, Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Diga amém e graças a Deus. Que o Senhor fale sempre ao meu e ao seu coração. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Rafa, me ajuda aqui a botar a mesa para cima. A gente já vai para a ceia do Senhor, sim. Deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã cheios de Ti, Jesus. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos a autoridade que tem na Tua palavra, Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra nos alinhe, Senhor. Porque às vezes, e tantas vezes, o nosso coração está buscando resposta, ó Deus, no mundo, ó Deus, nos coaches, nas postagens de Instagram, nos influenciadores. Tantas vezes a gente está buscando uma resposta para a nossa vida no lugar errado. Quando a Tua palavra é fonte de vida, é prática, é regra de fé e prática para nós. Ó Deus, que a gente tenha coragem de, sujeitando a Tua palavra, viver o melhor das nossas vidas em Ti. Ó Pai, nós oramos assim. E ó Deus, e desde já nos preparamos para esse tempo aqui, da ceia do Senhor. Ó Deus, que diante da Tua mesa agora, Senhor, a gente tenha coragem de pedir perdão pelos pecados, de fazer correções, de não esconder, ó Deus, mais nenhum pecado dentro de nós, mas denunciar o pecado no Teu altar e corrigir, ó Deus, para vivermos uma vida cheia de Jesus. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmão. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Mari, chama a Lara para mim, por favor. A ceia do Senhor, ela é um memorial. Jesus disse: façam isso até que eu venha. Lembrem da minha morte, da minha ressurreição, até o dia de eu voltar. A mesa do Senhor, irmãos, ela não serve para condenação, mas ela serve para correção e para inspiração. Então, diante da mesa do Senhor, a gente, diz o apóstolo Paulo assim: examine, pois, cada um a si próprio. A gente se corrige, a gente diz: Senhor, perdoa os meus pecados e aumenta a minha fé. Diante da mesa do Senhor, a gente busca mais intimidade com o Senhor. Por isso eu queria que você agora fechasse os seus olhos mesmo, em nome de Jesus. Luca, vem cá também, aqui do meu lado, junto com sua mãe, correndo. E fechasse os seus olhos e você dissesse: Senhor, eu recebo do pão, eu recebo do cálice,
recebo sim, em nome de Jesus. Essa é a primeira ceia que nós vamos praticar aqui nesse templo novo. E nós, como família, queremos servir vocês. Porque o serviço é uma das formas mais bonitas de adoração a Jesus. Nós vamos servir vocês dizendo como um convite: vamos servir juntos a Jesus. A ceia, às vezes, irmãos, e eu tenho dito isso desde a última ministração da ceia, a ceia às vezes se torna um lugar emocional. E é emocional porque a gente lembra de Jesus, a gente se emociona. Ele morrendo na cruz. Quem não se emociona diante de tão grande sacrifício perdeu a sensibilidade. Mas a ceia é um lugar de memória. E memória demanda reflexão. Foi isso que Jesus convidou a gente a fazer. Eu queria que você, nesse ato de ceia, entendesse que aqui tem uma proposta de aliança de Deus com a sua igreja, com a sua vida também. A gente quer fazer esse convite. Bem, vamos servir juntos, vamos viver juntos, vamos caminhar juntos, vamos nos amar uns aos outros e vamos nos entregar na autoridade de Jesus para que a gente tenha a melhor vida possível. Enquanto cantamos, vocês podem servir a igreja e amá-los também. Dê uma palavra de bênção, viu, Luca, para cada um que você servir, viu, baby? Uma palavra de carinho, de amor. Pode ficar de pé, por favor, toda a igreja. O texto bíblico diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído,
Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Ao tomar do pão, ao comer o pão, a gente deve olhar para Jesus pendurado naquela cruz. O corpo dele estava ferido, ele estava machucado, mas não havia nenhuma mácula no corpo dele, porque não houve pecado em Jesus. Mesmo sendo homem como eu e você, sendo ser humano, ele não pecou. E ele não pecou para justamente se colocar no alto daquela cruz, no alto daquela cruz do seu lugar, e poder falar o seu nome, poder dizer: Andréia, você está perdoada. Cris, você está perdoado. Sara, você está perdoada. Edneia, você está perdoado. Luca, você está perdoado. Richard, você está perdoado por Jesus. Era o seu nome que ele estava falando. Você está perdoado, Marta. Você está perdoada, Aline. Você está perdoada em nome de Jesus. Marisa, eu te perdoo. Receba o perdão. Era o seu nome que ele estava dizendo lá. Ele disse para você lembrar disso. Ele disse para você não esquecer disso, para quando o diabo te acusar, você poder dizer: eu estou perdoado em Cristo Jesus. Eu sou perdoado em Cristo Jesus. Quando o diabo te acusar, Patrícia, você diz: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Eu sou perdoado. Você pode levantar o pão e dizer: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Com essa memória e com essa consciência, coma do pão agora em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Ó Deus, por essa ceia, Pai. Ó Deus, somos gratos por Ti, Senhor, por esse memorial, Senhor. Ó Deus, que nessa hora nós possamos nos lembrar do Teu sacrifício de amor, do Teu sacrifício de graça por nós e pelos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, que esse pão, Senhor, simbolize para nós o Teu grande amor, Senhor, naquela cruz, Senhor. Ó Deus, o Senhor rasgou o Teu corpo lá, mas era o nosso corpo que devia estar lá, naquele lugar, Senhor. Ó Deus, graças a Ti, Senhor, nós somos perdoados, nós somos lavados e libertos para viver, Senhor, uma nova vida, Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo, pelo Teu sacrifício de amor. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus.
mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Antes de tomarmos o cálice, a gente se lembra do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Para alguns desavisados, e até mesmo para o inferno, era a vitória da morte. O inferno pensou por algum tempo: vencemos, ele morreu, está acabado. Aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a dor. Ele venceu o sofrimento. E ele disse: a vitória está em minhas mãos. E quando ele vence, as prisões, os grilhões, as correntes são quebradas. E agora a gente pode dizer: eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Tem liberdade do pecado. O pecado não te aprisiona mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Livre em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Tomemos todos. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu sangue derramado na cruz, Deus, que nos lava do pecado, Deus. Nós não merecemos, Deus, mas a tua graça é grandiosa, Deus. O Senhor olha para nós, o Senhor nos ama, Deus, como não merecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela tua grandiosidade. Muito obrigado porque o Senhor venceu a morte, Deus. Grande és o Senhor, Deus, e é digno de louvor, Deus. Muito obrigado, que honra é ceiar, Deus, em favor do teu nome, Jesus. Queremos, Deus, te exaltar mais e mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Graças a Deus. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte. Bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, aleluia, tem um convite à mesa do Senhor. Tem um convite. Sabe qual é o convite? É sermos família. Eu estava falando com o El hoje. Eu tenho muita paz, sabe, Carol? Tem muita paz. Que a nossa igreja está em movimento de crescimento. Vocês conseguem ver? Amém? Mais do que crescer rapidamente, eu queria que a gente fizesse uma aliança de família, de gente cheia de Jesus, que dá a mão, que olha para o lado, que a gente vive a vida, irmãos, vivendo cada minuto como se fosse a tela de um celular passando. Eu queria que nessa igreja aqui houvessem pausas para você olhar para o lado e antes de ir embora celebrar a vida da Patrícia com ela e dizer: glória a Deus, você venceu, você viu? Que todo mundo aqui fosse enxergado, que você se sinta visto nessa igreja. Você não é mais um número, não. Você passe pelo irmão e diga para ele: puxa, que bom, irmão, que bom viver com você em comunhão. Porque a gente vai crescendo do jeito certo. Porque no meio da multidão, Jesus sabe que tem uma mulher ali que tem um fluxo de sangue. Ela toca nele, ele sente que é tocado mesmo no meio da multidão. Isso aqui não é outro lugar senão a casa do Pai, a igreja de Jesus. Nós somos irmãos. É uma aliança para a gente ser família e para a gente viver como família. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho. É uma bênção, que é homem de Deus, servo de Jesus. Ontem mesmo nós estávamos falando, daqui a uns anos,
Já estou há 27 anos no ministério, irmãos. Vou fazer 28 esse ano. Daqui uns 15, se Deus permitir, uns 20, tá chegando a hora de passar o cajado. E aí Deus tem levantado o Luca como homem de Deus. Amém, irmãos? E eu estava falando, essa igreja que está aqui agora vai conhecer o Luquinha, vai falar o pastor Luquinha, né Fernando? Vai falar o pastor Luquinha. E eu lembro do pastor Luquinha quando sentava no som lá, mas agora ele abre a boca, é um homem de Deus, cheio da autoridade do Espírito Santo. Se Deus tem planos, Deus vai cumprir, né? Porque não é a gente que determina, mas é o Senhor. A gente profetiza e o Senhor é que consolida. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente viva a nossa história juntos. Semana passada a gente apresentou a Helena. Essa semana está ali o Pedro do lado do Richard. Que essa igreja seja um lugar para o Pedro crescer. Daqui a pouco ele pega, está na mesa do som e a gente fala: puxa vida, eu vi o Pedro correndo com o Richard aqui. Uma igreja que é uma família, que tem história mesmo. Porque nós somos a família do Pai, perdoados por Ele e libertos por Ele. Vamos cantar com alegria, vamos celebrar a Jesus. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. O Senhor cuide de você, receba da parte do Senhor a bênção e o favor dEle nessa manhã, que tem uma semana cheia de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Celebre a Jesus com a sua voz.